Bom, está no ar mais um Verdinho Cast. Hoje vamos falar sobre um assunto que está acontecendo nesse momento. Você que está ouvindo nosso podcast e você que agora está assistindo, podem olhar para a câmera? Nesse teste aqui do nosso videocast também, vamos falar sobre o avanço da vacina e os decretos que podem surgir a partir de agora, que é a questão de liberação do uso das máscaras em locais abertos, né? Então, o que a gente pode falar? O que vocês acham sobre isso? Vamos lá. Então, já vi uma pesquisa que ele estava falando que ele não acha tão necessário assim o uso obrigatório de máscaras. E ele acha que, tipo assim, 70% e 80% da população, se estiver vacinada, ele acha que já não precisa ser tão obrigatoriedade assim, até porque com a vacinação, como é que fala? O contágio do vírus está sendo bem menor, né? E, na minha opinião, eu acho que não precisa também ser tão obrigatório assim o uso de máscara. Eu acho que teria que ser necessariamente em lugares fechados, como mercado, lojas assim. Mas, tipo, na rua, em praças, eu acho que não é tão necessário assim. Porque o grande objetivo da vacinação era imunizar as pessoas, fazer com que elas não ficassem doentes, e com o avanço da vacinação, a vida voltou ao normal. Como as escolas hoje voltaram, né? Nessa semana que a gente está gravando esse podcast, as escolas estaduais do Rio e do município do Rio voltaram 100% dos seus alunos por conta desse avanço. Mas aí vem uma pergunta aí bem interessante que eu pensei esses dias para fazer a pauta desse programa aqui. Será que o uso da máscara na rua ele foi efetivo? Então, aí também tem um ministro da saúde, que é Marcelo Queiroga. Ele diz que ele acha absolutamente contrário em relação ao uso do passaporte também e o uso obrigatório de máscara. Aí ele deu a declaração em entrevista isso lá no Piauí. Aí ele disse: sou absolutamente contrário à lei que obriga ao uso de máscara e passaporte de vacinação. O governo federal defende o primeiro de da pessoa humana, a vida, a liberdade. Eu acho que uma lei obriga qualquer coisa é um absurdo, porque não funciona. Temos que fazer as pessoas aderirem às recomendações sanitárias. Ou seja, ele acha que, tipo, por mais que haja essa lei de uso obrigatório de máscara, até hoje, que já faz mais de um ano, né, que teve a pandemia, as pessoas não obedecem. Então, tipo, eu acredito que essa foi a orientação dele. Por mais que criasse uma outra lei, não iria funcionar assim totalmente para todo mundo. E é isso, o que você acha? Olha, eu acho que é o seguinte, falando aqui do estado do Rio de Janeiro, mais de 65% da população já foi vacinada, ou seja, está imunizada, o número de óbitos está diminuindo e nós temos a vacinação dos adolescentes acima de 12 anos. Isso são medidas, são atitudes que favorecem a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos para pessoas que estão vacinadas. Então, eu acho, a minha opinião é o seguinte, eu acho sim que vale a pena ter retirado do uso de máscaras, mas com distanciamento social ainda plausível. Por quê? Porque o vírus ainda está circulando. Ele nunca vai deixar de circular, Ele nunca vai deixar de circular, a verdade é essa. Só que em locais abertos, como posso dizer, a taxa de transmissão diminui porque nós estamos em circulação de ar. O que nós não temos em locais fechados, como escolas, como supermercados, lojas. Então, acho que a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados teria que ser a última medida tomada. Concordo. É um raciocínio. Eu estou pensando aqui nessa questão. A gente não vê 100%, nunca viu 100% de pessoas com máscara nas ruas, né? E o uso da máscara, a gente vê assim, algumas pessoas de alto padrão, né, políticos, né, falando que a máscara não tem eficácia nenhuma. Mas o objetivo da máscara, na verdade, é fazer com que você não emita, se você estiver contaminado, não emita o vírus através das gotículas e também evite que você receba, né?
tem um argumento de dar molhada, né? Então você tem que trocar sempre e tal. Mas a gente nunca, eu particularmente lá em Japeri, onde eu trabalho, e é uma comunidade muito carente, eu vi pouquíssimas pessoas usando máscara, eu vi pouquíssimas pessoas no ônibus usando máscara. Então, para eles vai ser normal ficar sem máscara agora, porque eles nunca usaram máscara. Então é uma questão que eu acho que tem que ser discutida. E quando é que a gente deve começar a tirar a máscara em locais fechados? Sabe quando a gente vai começar a fazer isso? Com 100%? Ou vai ser igual no Japão, que as pessoas usam por consciência própria? Olha, eu acho que foi quando a gente teria que deixar de usar máscaras quando o número de óbitos estiver abaixo de 0. Porque aí significa que a pandemia está sob controle. Mas também tem gente que não respeita. Tem gente que não respeita o sistema de vacinação. Escola. Vamos lá, escola. Em que momento a escola poderia, analisando, jovens vacinados, salas arejadas, não é uma realidade de todas as escolas, mas a nossa tem janelas imensas. Mas em que momento vocês acham que a escola poderia liberar as máscaras? No recreio, por exemplo, você acha que no recreio poderia liberar a máscara? Mas será que os jovens têm essa consciência de que não usar? Então, problema com distanciamento social, porque, tipo assim, igual a Isabela falou, por mais que a gente pare de usar máscara, não significa que o vírus também acabou. Então, tipo, ao mesmo tempo a gente tem que ter aquelas preocupações do álcool, do distanciamento, sabe? Isso aos poucos, até porque outra coisa que você também tinha falado, das pessoas que estiverem já vacinadas usar sem máscara. Mas tem pessoas que não querem se vacinar e também acham que não vão se vacinar, e que, tipo, que mesmo assim aderir por não usar a máscara, entende? Também é um saco pra usar. Então, essas pessoas, eu estava pensando nisso também, essas pessoas que não querem tomar vacina e não querem usar máscara, são a favor de não usar máscara em lugar aberto, elas correm um baita de um risco. Foi o que né? aconteceu nos Estados Unidos. Tem uma campanha nos Estados Unidos muito grande contra a adesão da vacinação. E o que acontece? A CDC, seria que a Anvisa pra gente aqui, ela liberou a não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. Só que juntou com esse problema da alta campanha de contra a vacinação, ou seja, um número muito grande de pessoas não vacinadas, com a chegada da variante Delta. Então houve um efeito contrário das autoridades e houve uma nova onda da Covid nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos meio que serviu como um país para a gente poder refletir se vale a pena retirar isso ou se vale a pena permanecer com essa medida. Na conclusão, tu acha que deve, na rua, não usar máscara hoje? Então, no Brasil, ele está classificado como um dos países que mais aderiram ao uso da vacina. A adesão da vacina foi muito grande, não temos uma campanha muito forte contra a vacinação. Então, eu acho que vale a pena tirar o uso de máscaras obrigatórias em locais abertos com o distanciamento social ainda plausível. Com ainda as medidas de Higienização também, o álcool também. Mas de andar na rua sem a máscara. Sem máscara. Mas mesmo assim tomando as precauções, entende? Mas esse é o problema. E se tiver muita gente na rua? Isso. Aglomeração. Não, então, aí é esse o caso que a gente fica pensando. Em lugar, tipo assim, ok, a rua, por exemplo, uma praça, é um lugar arejado, lá circula. Só que mesmo assim, vamos supor que é um evento, aí vai estar muita gente aglomerada. Eu ia entrar nesse ponto. Exatamente. O decreto que a gente está gravando hoje, o decreto deve sair hoje para ser aprovado ou não. Aprovando o não uso de máscara na rua. E eles falam que agora vai ser autorizado também as boates, os shows acontecerem. Fizeram alguns testes, né? Tanto que o Rock in Rio já está programado para o ano que vem. Vem a pergunta. Já está acontecendo vários eventos sociais, clandestinos ou não, que as pessoas não usam máscara nos eventos. Você vê, restaurante você não vai usar porque você tem que se alimentar com a máscara, tirar a máscara. Mas num show, numa boate, a máscara também não pode ser usada, não vai ser usada, porque a pessoa está bebendo o maior tempo possível. Então eles estão aglomerados no restaurante e numa boate, a aglomeração é muito grande. Então aí vem os questionamentos. E na escola, e na igreja, e não sei aonde, porque se na boate e no restaurante todos estão amontoados sem máscara, por que esses outros locais? São reflexões que vêm à cabeça. Se você abrir por um pouquinho, você começa a abrir os precedentes para os outros. É um dilema, né? Na igreja, usa máscara.
cada banco. Aí eles ficam respeitando álcool gel. No caso do cinema, o cinema você fica com a máscara, né? Ou deveria ficar, mas você tem aquela. Você compra um assento no meio, as 4 ao redor são bloqueadas. Se você comprar 2, as 4 ao redor são bloqueadas. Que agora acabou, né? O cinema vai ser 100% agora, então não vai ter mais isso. Vai ser por 100%. Cinema é um local fechado, né? Eu acho que valeria Então, Mas eu acho que não vale a pena também, porque, tipo assim, quando a pessoa vai no cinema, ela compra pipoca, vai na Americanas compra chocolate, alguma coisa do tipo. Então, tipo, a pessoa também não vai querer ficar usando máscara. sim, Tendo você que se pode. alimentar Sabe também. qual é o argumento pro cinema e pro shopping não exige a máscara, mas o 100% está circulando lá dentro? É porque dizem, né? Eu não posso afirmar, que o ar-condicionado do cinema e do shopping, eles têm filtros que bloqueiam a transmissão do Covid-19. Não sabemos isso. Bom, então é isso, gente. Estamos batendo nosso horário, já estamos aqui há 11 minutos falando. É isso. Vamos esperar o decreto acontecer. Se tiver que a gente sair sem máscara, que a gente continue tomando os cuidados. Não vai ser vergonha usar máscara na rua, mas precisamos ainda nos cuidarmos. Recadinho final, meninas? É isso. Se cuidem. Tchauzinho pra câmera. Tchau! Valeu, até a próxima.